ar, com Hamilton Trevisan. Muito boa noite para você ligado aqui no Ar com Hamilton Trevisan. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Agradecendo desde já a sua audiência, a todo mundo que nos acompanha aqui pelo nosso Instagram, no Ar com Hamilton, e pelo YouTube, onde você está assistindo a gente agora no youtube.com/noarcohamilton Trevisan. Hoje um podcast muito especial, um podcast bacana, onde a gente vai ter um episódio contando com a presença encantadora dessa mulher incrível, que vai contar um pouquinho da sua história, sua trajetória, que é uma trajetória, uma história que realmente inspira muita gente. Por isso eu convido você a já se inscrever no canal, ativar as notificações, dar aquele like e compartilhar com todo mundo, porque a partir de agora, no Ar com Hamilton Trevisan, temos aqui a Daniela Muniz. Seja bem-vindo, Dani. Boa noite, Hamilton, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer, pela oportunidade de estar aqui contando a minha história. Eu tinha muita vontade, de contar a minha história. Às vezes, devido à correria, eu não tinha tempo. Aí você me chamou e eu fiquei muito feliz. E obrigada pela oportunidade. Você tinha muita vontade de contar e todo mundo tinha muita vontade de saber. Nossa, porque a quantidade de pessoas que entraram no Insta, que te conhecem, que já foram até a sua loja, que já compraram, às vezes uma ou outra coisa da sua vida você já deve ter contado. Sim, e aí a pessoa falou, nossa, que legal, que passagem bacana. E aí hoje a pessoa se inspira na quantidade de seguidoras que você tem, o tanto que o seu Instagram é ativo, né? A quantidade também, todos os dias tem uma novidade na sua loja, não para, e todo mundo acompanhando, e a gente fica muito feliz com a torcida, né? É um passo a mais que você dá e todo mundo já, onde é que a Dani vai fazer agora? O que a Dani vai fazer? Então, muito obrigado mesmo aí por você ter dado sim, e a gente tá aqui batendo esse papo. É uma conversa, não é entrevista, é um bate-papo, e vai ser muito bacana. Desde já eu quero agradecer alguns patrocinadores, galera que tá junto com a gente por aqui, já mandar aquele salve pro Mercadão Agropet, com preço bom, ninguém compete. São 7 lojas em Rio Preto, tá? Se você não conhece o Mercadão Agropet, vai lá no @Mercadão Agropet. Tem na Nossa Senhora da Paz, tem na Fernando Costa, você vai encontrar na Constituição com a Delegado, tem também no Rio Preto Shopping e no Shopping Cidade Norte. Tem Mercadão Agropet lá na cidade de Ibirá e também em Badiba City, tá bom? Vai lá no Instagram, @Mercadão Agropet, para você trocar uma ideia com o pessoal que tá junto com a gente por aqui. Temos a Encantare Mimos Afetivos, inclusive a Dani tá recebendo de presente uma linda caneca feita pela Renatinha e toda a galera da Encantare. Tá chegando o Dia dos Namorados, para você que tá a fim de dar um presente bacana, você passa lá na Daniela Muniz Shoes, compra aquele presentão aí para sua gata, tá bom? Aquele calçado, aquele acessório bacana, e já aproveita e dá uma cesta aí da Encantare, que com certeza o seu amor vai gostar e vai amar muito. Com a gente por aqui também o Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Tem o aplicativo do Fernandão, com ele é muito mais fácil para você poder fazer suas compras, tá? E o mais bacana também é que tem um Instagram sempre atualizado. Lá no Insta tem um WhatsApp. Você pega o WhatsApp, manda um oi lá, uma interação, uma mensagem de interação, e a galera já vai te cadastrar e você vai estar recebendo sempre as melhores ofertas, tá bom? @Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Com a gente também o Rei do Pão de Queijo, agora com 2 novas unidades. Tem a do Plaza Capital, que é sensacional. Já fui lá tomar um café da manhã, tem até um vídeo aqui no @Ar com Hamilton. E depois, quando a gente terminar aqui, tem uns comes e bebes ali também do Rei do Pão de Queijo junto com a gente, beleza? Vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Bora. Quem é a dona Daniela Muniz? Queremos saber um pouquinho aí da sua infância, como que você foi, se era uma criança sapeca, se você aprontava muito. Conta um pouquinho de onde você veio, um pouquinho da sua história. Hamilton, eu nasci em Guarulhos, São Paulo. Porém, quando muito novinha, eu fui criada no Tocantins. Minha família é do Tocantins, mas minha mãe conheceu meu pai em Tocantins e ele acabou levando ela para São Paulo e me teve lá e voltou para o Tocantins. E com 7 anos de idade eu perdi minha mãe. Nossa. Sim, 7 anos, tem eu e minha irmã. Ela tinha 5, eu tinha 7. São só vocês duas? Isso, só nós duas. Eu tinha 7 anos e eu fui morar com os meus tios. Que meu tio é comerciante também. Então eu já fui criada no meio... Já começou aquele ambiente ali. Isso, no ambiente. Ele tinha uma mercearia, naquela época chamava mercearia, um botecozinho e mercearia tudo junto. E eu já fui criada nesse meio já do empreendedorismo, E bem novinha e já estava acostumada ali com as vendas, já vendo as coisas, preço, entendendo como é que funcionava.
Desde muito novinha eu fazia bijuterias para me vender. Ó. Eu fazia trabalho dos meus colegas de escola, né? Então ali já, né? Desde muito nova eu já queria trabalhar com isso, vendas, gostava disso, né? Então a venda já está no sangue. Mas você fazia os trabalhos e aí você cobrava. Isso, eu ganhava um dinheirinho. Tinha aqueles alunos burros que não sabiam fazer nada, aí você pegava e falava assim, aqui que eu vou pegar. Eu faço o trabalho e eles me recompensavam, né? Dava o dinheiro. Pô, que legal, tá vendo? Isso aí já mostra que você já era uma mulher que tinha uma veia empreendedora desde muito nova, desde né? Novinha já. E eu amava aquilo ali, pra mim era... Fazia bombom também para vender. Nossa, então fazia geladinho. Então ali desde novinha eu já empreendia. Que legal, que bacana. Bom, e aí, nisso aí a gente está falando, você como criança, né? Isso, novinha. E aí, você tinha planos, assim, de um dia ter, por exemplo, assim, você acostumou a trabalhar com o seu tio numa venda, numa mercearia. Você pensava assim, eu quero ter a minha mercearia ou não? Eu quero ter algum outro... não, na verdade, quando eu era criança... Eu tinha 3 sonhos, né? Era ser atriz de novela, nada a ver. Ser atriz, jogadora de vôlei ou ser polícia federal. Meu Deus do céu. Quando eu era criança era meu sonho, viu? Um desses 3 eu queria realizar. Porém, quando a gente é criança, a gente não tem noção, né? Mas aí quando você falava assim, por exemplo, assim, vôlei porque você via os jogos... Isso, eu via aqueles jogos, então eu ficava encantada, aquelas mulheres jogando, né? E eu ficava... Muito encantada. E como que seria, vamos supor assim, uma Dani Muniz como policial federal, assim? Misericórdia, hoje eu não me vejo. Você é muito brava, Dani? Não. Não? Não, tem hora que eu acho que eu tinha que ser mais e eu não sou. Então, aí a polícia, essa é uma polícia meio tranquilona, assim. Eu ia conversar não com o pessoal. E você já pensou, às vezes você está assistindo uma novela na Rede Globo, assim, e você fala, nossa, eu poderia estar aí nessa novela agora, meu sonho de atriz. Não, hoje já não. Hoje eu já me encontrei, assim, no que eu faço. Eu amo muito o que eu faço, eu já não me vejo fazendo outra coisa mais. É porque era antes, sonho de... É porque antes também era o seguinte, né? Eu não sei se isso acontecia. Lá em casa era assim, gente. Lá em casa, a gente tinha uma televisão Telefunken, que era as mais antigas, e era preto e branco, e a tela a gente comprava no Mascate, que era uma colorida. Aí você colocava essa tela na frente da televisão, a calça do Tony Ramos era verde todo dia, porque era a mesma cor que tinha, né? Então não tinha muita opção. Todo mundo se reunia 7 horas, 8 horas, era jornal, novela, jornal, novela. Era isso, então. E às vezes a gente falava, pô, eu queria ser, né, um ator, uma atriz, alguma coisa nesse sentido. Pô, coisas de criança. Bom, e como foi a Dani na escola? Você era muito arteira, você era bem estudiosa, você falou que você fazia trabalho pro professor. Sim, eu era muito estudiosa, eu só tinha reclamação das professoras, que eu conversava demais na sala de aula. Ai, meu Deus do céu! Elas reclamavam que eu era muito conversadeira, mas assim, uma excelente aluna. Isso foi bacana. Matemática eu amava, era muito boa nessa matéria. Bom, você estava falando dos seus sonhos quando você era criança, né? Mas aí você já... Estudando, você já vai conhecendo outras profissões também. Você tinha, eu agora estou estudando, quem sabe eu vou ser uma médica, alguma coisa nesse sentido, ou sempre a sua veia empreendedora sempre bateu mais forte e você falava... Teve uma época que eu invoquei que eu queria fazer direito. Cheguei a fazer prova, não passei, então desencanei. Né? Então, aí eu comecei a vender, né? Eu comecei a vender semijoias. Depois montei uma loja de bijuterias. Acho que eu já até cheguei a falar no meu Instagram que eu já vendi bijuterias. Só que na cidade que eu morava era muito pequena. E a concorrência começou a ficar muito grande. Chegou o pessoal, os chineses lá e... Tomou conta de tudo. Tomou conta e eu tive que partir para outra coisa, né? Aí foi quando eu tive a ideia do sapato, que eu comecei a vender sapato. E aí você vendia, antes, quando você fazia as bijuterias, era de casa em casa, porta em porta, ou não? Não, eu era novinha, então o meu tio não deixava eu sair. Eu vendia na escola e em casa mesmo, no comércio do meu tio. Entendi. E aí, quando começou a chegar, você falou assim, então eu vou ter que pegar uma outra coisa para eu poder vender. Bom, semijoia já tem, isso aqui já tem, bijuteria já tem, sapato não tem tanto. E foi quando... Só que eu quebrei... Antes de eu dar certo, eu dei muito errado, viu, Hamilton? Não, mas o que a gente quer saber isso aqui, como é que foi essa situação? Porque a gente pensa, hoje a gente vê você, assim, uma mulher consolidada, né, com seu esposo, e a loja, agora vai abrir mais uma loja junto com a sua irmã, a gente vai contar daqui a pouquinho um pouquinho mais sobre isso. Mas tem esse lado também, como é que você vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos, né? Ixi, já dei muito
errado, você não tem noção. Pode falar. Eu e meu esposo, quando a gente começou, a gente inventou de comprar uma fábrica de sapato. Meu Deus do céu. Só que a gente não entendia nada de sapato. E era 2 pessoas querendo ficar rico do dia pra noite. E aí, como que foi isso? Porque assim, não, eu não quero saber desse negócio de vender sapato, eu quero fabricar o sapato. É uma fábrica. A gente viajou e a gente achou que era fácil, né? Ah, não, vamos comprar uma fábrica porque a gente vai conseguir ter preço bom, fabricando. Só que o processo do sapato, Hamilton, a gente vê o sapato difícil. pronto, só que é muito difícil. E a gente achava que era um processo fácil, mas não era. Foi onde eu e ele quebrou, né? Tem muita gente que não sabe, a gente quebrou, sim. A nossa sorte é que ele tem a profissão dele, né? Sim. E aí ele arrumou um emprego e eu fechei a loja, a gente mudou, foi para uma cidade menor. E aí eu parei, né, de mexer com sapato. Aí eu comecei a vender bugiganga de São Paulo. Viajava, comprava uns acessórios, uma coisinha aqui, outra ali, nunca parei. Tá, Sempre ficava... mas nessa parte da fábrica, você já estava em Rio Preto ou não? Não. Tá, Essa é em vocês Minas. moravam em Minas. Isso, a gente morava em Minas. Na parte da fábrica, não. Em Rio Preto, não. Onde que era Minas vocês moravam? A gente morava em Ituiutaba. Ituiutaba. Isso, Minas sim. Gerais. Uhum. Muito bem. Foi onde a gente se conheceu. Isso foi em que ano? Você lembra? Acho que uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, mais ou menos. Muito bem. Vamos dizer assim, um mosquitinho chegou aqui querendo saber um negócio de uma história aí que você você foi convidada para o Soletrando. Como é que é esse negócio? Teve essa história também? Quando eu era criança, sim. Uhum. E como que foi isso? Que tem as fases, né? Sim. Aí chegou porque são várias fases. Aí chegou numa fase que eu não consegui, mas que tava mais difícil. Isso, que tava mais difícil. Ah, mas você chegou aí então, participar. E assim, nas fases, né? Não. Até chegar na TV. A hora que chegasse na TV já era a última fase. Isso, aham. Nossa senhora, Isso. meu Deus. Eu era muito inteligente, né? Na época que. Não, mas é difícil, porque às vezes a pessoa. Porque assim, isso aí é uma coisa que eu acho muito engraçado. Às vezes a pessoa tá em casa, ela não erra, né? Ela tá ali falando, a pessoa muito fala, fácil. Agora, mas na hora que você tá lá, né, eu falo, meu Deus do céu. Eu ficava vendo aqueles negócios do show do milhão. Aí eu falava, mas como é que esse cara pode errar um negócio desse? Mas na hora é muito nervoso, né? O negócio é... Bom, e aí você com essa fábrica de sapato, a primeira vez não deu muito certo, né? Não Vocês deu quebraram. certo, a gente quebrou porque a gente achou que era uma coisa e era outra totalmente diferente. 2 imaturos achando que ia... E aí a gente quebrou. Aí ele arrumou um emprego em uma cidadezinha vizinha. E eu fechei a loja, né? Porque a gente tinha quebrado. E a gente foi... Ele arrumou um emprego numa usina. E eu acompanhei ele. Fechei a loja e eu fui acompanhar ele. Tá, e nesse ponto aí, pera um pouquinho, deixa eu até fazer um comercial, porque tem uma perguntinha boa pra fazer sobre isso aqui, viu? Meu Deus do céu. Quero falar com vocês da Vida Leve, que é uma franquia de cafeteria saudável que vem conquistando aí todo mundo que quer viver através de uma alimentação mais saudável, tá? Aqui em Rio Preto tem uma unidade da Vida Leve, fica na Redentora, ali na Antônio de Godói. Você pode mandar aí o WhatsApp 992708255 e você pode ir direto no @Vida Leve Franquia pra você abrir a sua franquia também da Vida Leve, tá? Mandar um abraço especial pro Rogério Simão, que é o nosso arte finalista. Tá sempre junto com a gente montando as nossas artes, aquilo que a gente faz. Toda vez que fala assim, tem um convidado na semana que vem, aquela arte é o Rogério que faz pra gente e também o das promoções, tá? Se você tá precisando de alguém pra poder criar arte aí, pro seu Instagram, fazer um logotipo bacana, procure aí o Rogério Simão, @Rogério Simão Arte Finalista, tá? E mandar um abraço também pro pessoal da Amigas Empreendedoras, que é uma rede de apoio com o propósito de ajudar e apoiar e acolher aí as mulheres empreendedoras, né? A ter mais informações aí. Vai lá no Amigas Empreendedoras Rio Preto no Instagram para você saber aí das novidades das Amigas Empreendedoras também. Bom, nessa parte aí, o seu esposo, então, ele arrumou um outro emprego, né? Na área dele. E na sua cabeça, assim, esse seu sonho de ainda trabalhar com sapato não tinha acabado. Tinha acabado. Tinha acabado? Eu estava muito desanimada. Porque foi um baque, era uma fábrica, né? Era uma coisa que vocês achavam que... Quebrou, sim, total, e foi um baque. E lá morava só vocês dois? Isso, só eu e ele. Meu Deus do céu. E aí como que foi para poder ter esse recomeço, né? Ele, no caso, eu acho que vocês tinham uma certa economia que foi todo gasto nessa fábrica. Foi. E aí quando perdeu, o tombo veio com tudo. Isso, né? E como que é para ainda ter um ânimo para poder ou surgir uma oportunidade, ou nesse tempo você foi
você foi fazer uma outra coisa? Então, aí a gente ficou 1 ano nessa cidadezinha pequena e eu viajando para São Paulo, vendendo minhas bugiganguinhas, né? E aí, quando deu 1 ano mais ou menos, ele acabou o contrato. A cidade chama Bom Jesus do Goiás, bem pequenininha, tinha uns 20 mil habitantes. Aí apareceu a oportunidade aqui em Rio Preto, para ele. Aí a gente, sempre foi o nosso sonho, morar numa cidade grande. Sim. Aí a gente veio. Chegou aqui, eu me apaixonei por essa cidade, né? Sim. Gostei bastante, foi onde tudo começou. E aí meio que o sonho voltou a aparecer na sua vida, porque você já tinha essas vendas que você fazia Isso, suas outras coisas, né? E aí você continuou ainda com essas vendas? Isso, aí a gente chegou aqui, eu tava meio perdida, né? Sim. Porque só ele tava trabalhando, eu tava parada, e eu sou meio ansiosa, não agoniada. Consegue ficar parada. Não. Aí eu fiquei, aí eu comecei a viajar para São Paulo, peguei umas roupinhas, peguei uns acessórios, só que não tava dando certo, né? Aí eu falei, não, quer saber, eu vou voltar pro sapato de novo. Sim. Aí foi quando eu comecei devagarzinho, vendendo. 7 meses que a gente tinha chegado aqui, ele foi mandado embora. Isso foi em que ano, Dani? Acho que 4 anos atrás, mais ou menos. 3 anos, alguma coisa. Acho que uns Poxa. Em 7 meses ele foi mandado embora do emprego. Meu Deus. Aí eu falei assim, ali foi onde eu falei, não, a gente não vai, nunca mais a gente vai ficar nisso, nunca mais. Tipo, que era a única fonte de renda que tinha era dele, né? Eu ainda estava engateando, eu tinha acabado de chegar aqui. Sim. Então eu não conhecia ninguém. Ninguém. Aí eu peguei e falei, não, agora. Aí eu falei, não, agora é hora, né, de acordar. E aí foi quando eu comecei a vender, comecei a aparecer nas redes sociais, eu vendia muito pelo Facebook, na época eu não tinha dinheiro para investir, né? Sim. E foi indo. Graças a Deus ele sempre me apoiou. Aí ele arrumou outro emprego, mas eu não parei. Eu falei, não, agora, né, o negócio tem que andar. A gente tem que ter uma segunda fonte de renda. Sim. Aí foi quando deslanchou, graças a Deus. Tá, mas nessa época também, passado-se um bom tempo, né, veio a pandemia. Isso. Que aí o bicho pegou também, porque ficava naquele negócio de abre e fecha, abre e fecha, né? Você já estava com, talvez, as suas clientes, estava tudo aberto, todo mundo saindo, passeando e tal, e de repente para tudo, né? Tá, não, agora não vai ter como mais, é lockdown, é não sei mais o quê. Passou pela sua cabeça assim, meu Deus, mais uma vez, né? A gente já passou por 2 sufocos, será que vem o terceiro por aí? No começo da pandemia, sim, foi assustador, né? Acho que não só para mim, mas para todo mundo. Sim. E eu fiquei muito assustada, só que eu falei assim, eu não vou desesperar e eu não vou parar. Sim. E durante a pandemia, eu foquei muito na rede social. Então, foi quando eu fiquei mais conhecida, foi quando eu comecei a crescer meu número de seguidores. E nessa época você já tinha a primeira loja, ou não? Não. Eu vendia de porta em porta. Sim. Eu levava os sapatos para os clientes, recebia na minha casa também. Entendi. Então, foi bem, né? Aí foi quando eu, na pandemia, porque assim, todo mundo fechou, as lojas tudo fechou, porém eu não parei. Sim. E as pessoas... Teve auxílio, as pessoas queriam gastar, né? E eu falei, não, aí eu não parei nenhum momento, eu continuei. É porque é uma coisa assim, né, gente? A gente pode ver isso, às vezes, cada um tem o seu hobby especial, alguma coisa nesse sentido. Para a mulher é o quê? É bolsa, acessório e um sapato. Por mais que tava todo mundo naquele negócio que não tinha para onde ir, e se você comprasse o sapato, você não ia usar ele, porque não tinha como você sair, era uma oportunidade, era uma promoção, era um vamos dizer assim, um modelo novo que a pessoa na hora ela via e falava, não importa, eu vou comprar e na hora que puder sair eu vou sair com ele. Então, isso não parou. Não parou, graças a Deus. E eu também não parei. Eu falei, não, eu vou agir, né? Eu acho que a gente tem que estar em movimento, em ação o tempo todo. E foi quando eu, na pandemia, ganhei bastante cliente, bastante seguidores também. E uma coisa bacana também, gente, que a gente sempre fala isso, sempre quando a gente tem os nossos entrevistados, né? A Dani, hoje a gente sabe que ela tem, vamos dizer assim, uma assessoria, entre aspas, em relação às redes sociais dela, né? Mas são todos seguidores reais,
tá? São todas as pessoas que começaram com ela e cada postagem dela e tudo que ela fazia e publicava, e aí vem a melhor propaganda de todas, que é a propaganda boca a boca. Porque importante. ela recebia, né, a pessoa via, pô, que moça que é essa aqui que tá com esse sapato? Aí essa moça já mandava para 3 amigas dela, as 3 amigas mandavam para mais 3, ali já começava todo mundo seguir. Foi bem, sim. E a gente tem, para mexer na rede social, a gente tem que surpreender, né? Eu sempre falo que é o nosso diferencial na loja. A gente sempre está em busca de novidade, de coisas diferentes que ninguém tem, coisa que você só encontra lá na loja mesmo. Preço bom também, isso é muito importante. E o que eu acho mais engraçado também é que quando eu comecei a acompanhar a Dani, a Flavinha que me disse de você, né? E a Flavinha já comprou. E a Flavinha teve uma época também que ela foi mexer com sapatos, né? E aí a Flavinha falou, tem essa moça aqui, a Dani e tal. Eu falei, não, que legal, né? Gente, às vezes a pessoa espera a loja abrir para ela postar as coisas. A Dani, ela é muito ansiosa, mas ela é tão ansiosa que ela as coisas estão no carro dela fechado, ela chega, abre, acende a luz, pega o celular e fala, meninas, olha o que acabou de chegar, eu não vou esperar até amanhã para mostrar para vocês. E ali você já vendeu a peça. Eu sou muito ansiosa. E ali a peça já foi embora, Sim. porque é muito rápido, né? Acaba muito rápido. Eu recebo muita, mas compra pouco. Não é que compra pouco, é porque realmente esgota muito rápido. Sim. Às vezes eu posto, aí às vezes de manhã já tem cliente lá de manhã cedinho já para adquirir a peça. Aí à tarde às vezes já não tem mais. Então, realmente elas... Ó, nós temos aqui o pessoal que está mandando umas mensagens pra gente, o pessoal que está por aqui, o nosso querido Thiago Luiz, que é o galã apaixonado, né? Tá falando aqui que ama. A Cláudia Zaine, que é a Cláudia Zaine, que é minha psicóloga, viu? Então, por favor, vocês estão precisando de psicóloga aí, me oriente, porque ela tá me ajudando. O Zé Reinaldo tá lá em Uberlândia, tá assistindo a gente, boa noite, sucesso pra vocês. A Márcia Mesquita, que é da Farofa da Nega. Ela, daqui a pouco a gente vai falar sobre a Farofa da Nega aqui também, ela tá dando boa noite pra você. O Arthur Muniz, titia, te amamos, parabéns. O Daniel tá aqui, ó, orgulho de ser a minha irmã, o Daniel Campos Mourão, tá mandando aquele abraço aqui também. Quem mais aqui que tá? Um alôzinho, o pessoal, a Leonice também tá mandando um alô pra gente, orgulhosa por ti, viu, Dani? E o Zé Reinaldo tá mandando, ó, as suas palavras mostram claramente o seu dinamismo, isso é um empurrão imenso rumo ao sucesso, parabéns, né? E a Leonice também tá aqui, ó, todo o sucesso do mundo, Deus sabe o que você já passou, né? E onde você chegou. Ela, João Pessoa, Paraíba, aqui. Que legal, cara. Tá mandando um alôzinho aqui pra gente. E o pessoal pode mandar aqui através do nosso chat. Você pode mandar sua pergunta. Daqui a pouquinho temos também, a gente abriu uma caixinha de perguntas ali depois pra gente poder conversar com a Dani, tá bom? Ô Dani, e aí chegou a parte que você montou a sua loja, porque também ficava naquela correria, provavelmente você já não tinha mais um minuto de paz, né? Isso, aí eu atendia num cômodo da minha casa. Sim. Foi quando, né? E foi ficando pequeno. Eu falei, não, agora eu preciso tomar uma atitude. Aí foi quando eu fui para minha loja, a que eu tinha antes. Sim. E foi crescendo e também foi ficando pequena. Sim. E eu tinha muito medo de alugar um ponto, muito caro o aluguel, que aí eu não queria aumentar o valor das minhas peças, porque eu acho que é o que, às vezes, eu fidelizo muito o cliente. Sim. E se eu fosse para um ponto grande, eu não ia conseguir manter meu preço. Eu pedi muito a Deus, né? Sim. Eu falei, Deus me ajuda, não deixa eu ir, né? E foi quando apareceu a oportunidade do pessoal vender a casa de frente à loja. Olha só. Foi, aí Deus abençoou a gente. Gente, é em frente, mas em frente mesmo. Aí eles colocaram para vender, Deus abençoou e a gente comprou e eu construí a loja na frente. Show de bola. E a loja tá linda, tá? Eu tive o prazer de ir lá para poder conversar com ela. E é muito bacana também, porque é o seguinte, é gente o dia inteiro, tá? Porque ela posta as coisas, daqui a pouquinho já encosta um carro, eu vim buscar o negócio que eu já peguei aqui, é aquela correria danada, né? É o dia todo, graças a Deus. Ô Dani, tem uma coisa importante também, que a gente percebe, né? Eu acho que um dos sucessos que você tem, a gente percebe assim, é a sua naturalidade. Que você é muito natural. E tudo que é falso, tudo que é forçado, tudo que é meio que artificial, não vai vender.
Porque é uma coisa que a gente percebe que assim, pô, você já acorda daquele jeito, você já trata como meninas, você já fala as coisas. Às vezes a gente percebe, eu vi uma moça falando aí que um dia você mostrou um sapato e era de uma cor, e ela falou, nossa, se tivesse uma cor dessa aqui eu compraria. Na outra semana você tava com a cor da menina, né? Então, pô, você escuta suas clientes também, isso é muito importante. Isso é muito importante, escutar seu cliente sempre, eles, né? E como que funciona assim o seu radar? Por quê? Porque você precisa estar atento a tudo que o pessoal quer, né? Aquilo que está na moda. Você falou uma coisa importante. Você, mas por que compra pouca peça? Não é que compra pouca peça, é que acaba rápido. Isso, Mas às vezes é uma tendência. Por exemplo, assim, ó, nessa estação agora vai vender essa bota dessa cor. Só que aí surge um filme. Surge uma novela e tem uma outra bota nessa novela que tá fazendo o maior sucesso. Aí você já tem que correr atrás. Já tem que correr atrás, tá sempre antenada na moda pra... E hoje, além dos seus clientes, você deve ter uma rede também de fornecedores, né? Sim. Que são pessoas que automaticamente aquilo que você precisa já estão prontos para poder te atender. Sim, como eu e meu esposo, a gente já teve uma fábrica, então a gente tem muito contato com o pessoal. Muito contato, isso. Só que também é muito difícil. Você achar fornecedor bom, preço bom, coisa bonita. E de qualidade. De qualidade. Eu viajo muito, eu vou muito atrás, né? Eu não fico só esperando as coisas virem na minha mão, eu vou atrás, sabe? Eu quero sempre estar inovando para as minhas clientes, surpreendendo elas. Sim. Que isso que é o diferencial. Isso, Eu sempre falo uma coisa, Hamilton. O sucesso às vezes não é difícil, o difícil é a gente se manter. Sim. Porque às vezes tem pessoas que elas chegam no sucesso e chega ali elas entram na zona de conforto. É onde... Acomoda, né? Acomoda. E eu não. Eu posso estar, sabe? Eu sempre estou indo atrás, sempre tentando inovar, trazendo coisa diferente. Isso isso é muito bacana. Eu acho que quem te acompanha também... te acompanha por causa disso. Porque sabe que todo dia que quando ela entrar na sua página, vai ter coisa nova. Automaticamente vai ter alguma coisa nova para poder mostrar. Gente, aproveitar aqui e falar sobre a T-Flow, que é a marca dos artistas. São mais de 150 franquias espalhadas aí por todo o Brasil, tá bom? T-shirts, tem bonés, tem shorts, carteiras, óculos, pulseiras, tudo aquilo que você precisa, a T-Flow tem para você. Além disso, né, a T-Flow tem também uma parceria bacana com o Felipe Araújo, onde faz a marca do Respeita a Minha História, onde tem os bonés exclusivos da marca com o Felipe Araújo e também com o Arthur Aguiar. Inclusive, gente, tem a nova coleção, tem a coleção agora outono e inverno da T-Flow, que tá demais. Eu, se fosse você, dar uma passadinha lá no Iguatemi, tá bom? @T-Flow Iguatemi Rio Preto, para você saber dessas novidades. E você pode ir direto também no @Use T-Flow, onde você vai ter aí tudo aquilo que você precisa com a marca dos artistas, tá bom? A Barone Transportes também com a gente, transportes e cargas fracionadas em geral. A Barone faz transportes e cargas fechadas, coletas na Grande São Paulo, todas com seguro. Se você está precisando de uma transportadora para logística e também o melhor atendimento para sua empresa, fale com a Barone, tá? 3223-4432 e tem também o WhatsApp, que é o 98201-0228, tá bom? 98201-0228. Você gosta de farofa? Eu amo. Farofa da Nega. Você não tem noção, vai ganhar um kit da Farofa da Nega, você vai ganhar de presente aqui, são 5 sabores, tá? Tem a tradicional, a picante, a caipira, limão e tem a de banana. A Farofa da Nega, gente, é considerado o melhor acompanhamento do Brasil. Tiver arroz, feijão, farofa e pimenta, atravessa o deserto, pode ir embora que não tem problema. E o mais bacana de tudo isso é que agora ela tá expandindo mesmo, então tá chegando a lugares aí, eu tenho certeza que vai chegar muito mais longe, porque é um produto de qualidade, a embalagem é sensacional e é feito com carinho. Eu quero gravar, na próxima segunda-feira eu quero gravar um pouquinho de como é feita a Farofa da Nega, para vocês verem os ingredientes, como é colocado. É um trabalho artesanal, mas é feito assim, com tudo coisa de primeira qualidade. Por isso que o pessoal tenta imitar, tenta fazer igual, até embalagem tenta fazer igual, mas não chega nem perto, tá? Então não esqueça, farofadanega.com.br, @Farofa da Nega. Se você não tem ainda a Farofa da Nega no seu estabelecimento, você está perdendo venda e um produto de qualidade. Se você foi num lugar e não encontrou,
vai em outro, porque com certeza você vai encontrar, tá bom? Farofa da Nega junto com a gente, depois você vai receber um kit aqui. É legal, é muito gostoso a farofa da Nega. O meu sobrinho de 1 ano, ele ama essa farofa, você não tem noção. Não, mas quem que não ama esse negócio Gente, aqui? é muito bom. A Camila e o André, que é o nosso produtor aqui, eles preferem a de limão. Entendeu? Mas A tradicional é a... Eu vou na a picante, que é a mais a sensação do momento aqui. Bom, e só pra gente fazer esse bloco agora, quero falar que o Dia dos Namorados está chegando e o Bar de Brigadeiro vai estar com uma promoção com a gente, tá? Então, pra galera que ainda não segue, vai lá no @noarcomhamilton. Na semana que vem a gente vai colocar lá uma promoção na segunda-feira. @Bar de Brigadeiro Gourmet, pra você saber das novidades também. Ô, Dani, você já tá... A gente estava falando aqui da primeira loja ainda. Você montou a primeira loja. E aí é um passo que você tinha dado, já que não cabia mais no seu quartinho, né? Isso. Já estava tendo isso aí. Aí você começou a receber mais gente também. Isso. E além disso, você continua vendendo e entregando para o Brasil inteiro pela internet, sim, né? A gente envia. E como que foi como que passou, não sei se passou alguma coisa na sua cabeça, você falou assim, poxa vida, a gente comprou uma fábrica e o negócio, né, não deu certo, moiou. E agora eu tô com a minha loja, né, assim, agora eu tô com a minha loja física, agora existe e tal. Porque eu não sei se você tem essa consciência, mas o seu nome hoje é uma marca, né? E é uma marca que ela vai ganhando força a cada dia. Graças a Deus. Tem uma responsabilidade muito grande, porque você sabe que você trabalha com pessoas, né? E principalmente pela credibilidade do trabalho que você faz. Sim. Então, como que foi assim, a primeira loja mesmo que você falou, pronto, nasceu. Existe a Daniela Muniz Shoes aqui, loja física. Foi quando eu saí da minha casa e montei a minha primeira E como loja. que foi os clientes chegando e você tendo o seu espaço, você podendo Nossa. oferecer, porque depois ficou pequeno, mas eu falo assim, você falando assim, não, agora tem tudo certinho, tudo bonitinho. Assim, no começo foi difícil, porque eu não tinha tanto estoque, tanta mercadoria. Sim. Então, assim, eu sofri um pouco, porque às vezes o cliente chegava, né? Aí a gente passou um final de ano que chegou finalmente, não tinha mercadoria mais. Eu não conseguia comprar porque dezembrão até fabricar. Sim. Então, às vezes chegava na loja e não tinha mercadoria. Era bom porque vendi todo o meu estoque, porém muita gente ficava sem. E vamos falar um pouquinho sobre, a gente já falou sobre as coisas difíceis que você passou, mas e os perrengues de ser empreendedor hoje no Brasil? Que a gente sabe que é muito complicado, né? É uma burocracia para você poder montar as suas coisas. E por isso que eu acho que muita gente se inspira em você, né? A Dani, ela conseguiu. Se ela conseguiu, eu sou uma mulher também. Hoje muita gente está conhecendo uma parte da sua história que não conhecia. Pô, eu também quero montar minha loja, mesmo que não seja uma loja de roupa ou de alguma coisa nesse sentido, mas eu quero montar alguma coisa para poder fazer. Chega uma hora que dá uma desanimada, não dá? Hamilton, dá. Isso aí eu falo porque várias vezes eu já tive vontade de desistir, né? Sim. Só que eu falei, não, eu cheguei até aqui, eu não vou nadar para morrer na praia. Sim. Né? É ter persistência, porque vendas, um dia você tá assim, outro dia você tá assim, então não é fácil. Então todos os dias você tem que lutar ali, é como se fosse matar um leão por dia. Você não matou um hoje, tem que matar 2 amanhã, né? Então todo dia você tem que estar ali. Você, tipo, o movimento tá fraco, eu não vou fazer nada. Não, aí que você tem que estar ali, ó, não desanimar, tá animado o tempo todo. Porque a animação é tudo, né? Sim. Bom, e hoje você, muita gente te acompanha, né? Você é um espelho para muita gente. Mas quando você montou a sua loja, ou quando você pensou em realmente fazer isso, em quem você se espelhou? Assim, teve alguém que você falou assim, poxa vida, essa pessoa, ela faz sucesso, eu queria ser essa pessoa, eu queria trabalhar como essa pessoa. Quando eu cheguei em Rio Preto, tem uma pessoa que eu me inspirei muito, é a Bruna da Guria. Bruna Guria. Não sei se você já ouviu falar. Ela tem uma rede de loja. Sim. E eu me inspirei muito nela. Uma menina nova, menina assim, incrível. Então foi uma inspiração assim, muito boa para mim. Que também tem uma história bem bacana. Que tem uma história também. E eu pensava assim, cara, se ela conseguiu, por que eu não? O que ela fez? Ela pagou o preço? Eu vou pagar também. Tá. Eu acho assim, todo mundo é capaz. Só que a gente tem que trabalhar muito, né? E ser persistente. Tá. E para quem não sabe, né? Para quem tá te acompanhando, você conhece ela? Já conversou com ela? A gente já conversou no começo. Inclusive eu mandava para ela sapato para ela me divulgar. Sim.
Ah, que legal. Aham, olha então só. ela me ajudou muito no começo. Pô, Ela divulgava e vinha clientes da cidade dela para, né? Então, porque assim, no começo eu investi muito, né? No Instagram. sim. Eu não tinha dinheiro às vezes para colocar ali, mas eu mandava sapato para as blogueiras me divulgar Sim. no começo. Aí eu fui, era, né? É porque não tem jeito. Por exemplo, assim, como você estava nova aqui também, não conhecia tanta gente, né? Eu tinha que, eu não conhecia ninguém, na verdade, né? Então, Precisava. ela foi uma inspiração para mim. Pô, que legal, cara, que legal, muito bacana. Ela não para também, ela é bem É, ativa também. aham. As redes sociais, eu já vi lá, realmente acontece muito. Ó, a gente abriu aqui umas caixinhas de perguntas pro pessoal que estava participando, né, para poder estar mandando aqui e poder estar querendo saber as novidades da nossa querida Dani. Ó, a Suelen tinha mandado, ela toda vez ela participa com a gente aqui. A Suelen queria saber o seguinte: se você já teve algum perrengue com fornecedor. Já. Às vezes você comprava, né, o produto, ou o produto não chegou, ou chegou com uma qualidade bem inferior do que aquilo que foi prometido, e você tem que dar um jeito, né? Várias vezes já, não é fácil. Até a gente encontrar os fornecedores certos, a gente passa muito perrengue, Hamilton. É. Muito. Porque você não sabe, né? Como às vezes é a primeira vez, não tem como você saber. Até chegar pra gente aí, já mais muitos perrengues. E aí, aos poucos, você vai vendo outras pessoas. Aí a gente já conhecendo. elimina, vai eliminando. É. Esse aqui não, vai ficando só com os bons, né? Porque querendo ou não, né, tem que ser tipo um casamento, tem que ser uma coisa de confiança, né? De confiança. Porque às vezes a pessoa compra uma peça sua, compra alguma coisa sua que não estragou rápido, alguma coisa assim, pô, Não pode. é meio não complicado. Não pode acontecer. É. Outra coisa também, assim, você já falou que infelizmente você já quebrou algumas vezes, né? O Renato, ele tinha perguntado o seguinte: se você, além de calçados, você pensou em montar uma outra loja de uma outra coisa, ir para um outro ramo, já que você tinha quebrado por conta disso? Sim. Eu pensava em vender roupa. Que é uma coisa perto, né? Isso, assim. Só que não me identifiquei muito, assim. É porque roupa é uma coisa muito complicada também, porque a pessoa ela tem que experimentar, tem que ver o negócio do corpo, amanhã ou depois não tá servindo mais, é uma tendência, é uma cor que estourou, e o calçado não, é muito mais rápido, né? Às Só que, vezes tipo assim, a questão do sapato, muita gente não entende as fábricas, elas vendem grade fechada, Sim. então elas montam as numeração dela. Né? Eu não vou lá escolher, eu quero 10, 34, não. Sim. Eles têm a grade deles, então o investimento acaba por ser maior. Entendi. É porque tem muita gente que fala, porque tem muita gente também que quer, por exemplo, um sapato, a gente vê muito isso, homem também vê muito isso. Às vezes é um tênis que vai até o 42, o cara calça 44. E não tem aquele tênis que ele queria, não tem aquele sapato que ele queria. Pô, e ele fala, o cara também não vai fazer só um sapato pra você, né? A fábrica, né? Aí é meio complicado, pegar um molde só do tamanho do rapaz. Quem mais tu mandou tinha mandado uma questão pra você aqui, que é em relação o atendimento. Porque isso é uma coisa também que... Pra mim é tudo, é o essencial. E porque às vezes, assim, a gente sabe que... trabalhar com pessoas é complicado, né? E o cliente, ele acha muitas vezes, né, que, pô, ele tá ali, ele tem que ser atendido naquela hora, tem que fazer as coisas para ele e tal, e às vezes você tem 1, 2, 3 funcionárias e são 6 braços, não tem mais o que fazer, né? E tem gente que é muito exigente, às vezes chega lá, as meninas pegam todos os calçados e a pessoa talvez não leva nada, né, que é normal acontecer isso, e ao mesmo tempo, às vezes você tem que ter pessoas mal educadas, pessoas grosseiras, pessoas que às vezes mente, né? Às vezes a pessoa fala, eu fui lá e não gostei, que eu fui mal atendida, eu fui lá e aconteceu isso aqui, isso aí já aconteceu? Sim, já aconteceu. Só que lá na loja, o que eu fiz para facilitar o atendimento? Como é muito movimento, eu expus tudo por numeração. Pessoas, uso 34, tá aqui, ó, tudo que tem no 34 já está exposto. Então a gente fez isso para agilizar no atendimento. Mais fácil que você já sabe se tem aquele sapato. Isso. Mas tem sempre aquela que fala assim, mas isso aqui não tem no 34. Não tem. Tá aqui, tudo que tá aqui, 34 tá aqui, né? É porque às vezes a pessoa usa 34, ela gostou de uma coisa que tá no 8, só que não tem mais 34. Então a gente acaba que às vezes não consegue atender todo mundo. Bom, desde o início, o seu esposo está junto com você, né, te acompanhando aí.
E, pô, no dia que a gente foi lá conversar, e, pô, gente boa demais, gostei muito dele. E a gente queria saber o seguinte, ele dá palpite também quando você vai fazer as compras ou não? Ah, eu acho que essa peça aqui não sei o que, isso aqui é alguma coisa, ou essa parte ele fala, não me meto, não quero saber, isso aí a área é sua. Ó, ele confia muito nos meus gostos. Ó, Então ele e deixa... tem dado certo, então ele fala, time que tá ganhando, não precisa mexer. Ele confia muito, ele fica mais nos bastidores, em outras... Sim, ele saiu do emprego agora pra gente trabalhar junto, né? Até então ele tava trabalhando. Entendi. Ah, agora ele também tá lá junto com ele. Agora a gente tá junto. Porque tá chegando num momento também, gente, que não tem como. É né? muita coisa. Porque pra uma cabecinha. Porque se você for parar pra pensar, antigamente você queria montar, tipo assim, uma segunda renda. Mas hoje ela passou a ser a sua renda principal. A nossa renda, isso, a nossa. Então por isso que tem que dar toda a atenção possível. Sim, e ele é meu parceiro, né? Então, tudo. Sim, meu fã número 1 é ele. Show de bola. Ó, a galera que tá assistindo a gente, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e, é claro, dar aquele like, compartilhar para todo mundo aqui, a galera que tá aqui hoje conhecendo um pouquinho da história da nossa querida Dani. Uma história muito bacana e tá todo mundo acompanhando aqui junto com a gente. Quero falar da Casual Uniformes, tá? Para você que tem empresa, vai fazer sua promoção, escolares, esportivos, industriais, hospitalares, restaurantes, para você que trabalha em condomínio, na construção civil, tem a sua franquia ou muito mais, procure a Casual, tá? A gente vai lançar aqui os uniformes do Noir na semana que vem, vai ser um negócio bem bacana aí. Você tem mais informações no @casual_uniformes, tá bom? Ou você pode mandar um WhatsApp e falar com o Tiagão e toda a equipe lá no 99193-1646, 99193-1646 junto com a gente. Também quero mandar um abraço aqui ao Dr. Tiago, a doutora Fran e todo o pessoal da Clínica Sivieri, tá? Tratamento clínico e cirúrgico da obesidade, cirurgião bariátrico, nutricionistas, psicólogos. Lá você vai encontrar também endocrinologista, tratamento de doenças metabólicas, diabetes, doenças como a tireoide e tudo mais, tá bom? Acesse aí clinicacivieri.com.br e tenha mais informações no @clinicacivieri, também junto com a gente aqui no ar. No episódio de hoje também agradecendo ao Maridon Burger House, tá bom? A galera que tá junto com a gente aqui, você que não conhece ainda, é uma hamburgueria sensacional onde tem a carne de Angus feito na grelha, ou seja, é uma coisa incrível, deliciosa, sensacional. O pessoal tá de house nova e vale a pena você conhecer. É de quarta a domingo, tem o delivery no 991006293, 991006293 e lá você vai encontrar tudo aquilo que você gosta, tá bom? @Maridon Burger no Instagram. E nós temos a Mariner Calçados também, a maior variedade de calçados masculinos da região, tá? A Mariner que tá junto com a gente aqui também, tem a loja 1 na Constituição, a loja 2 lá na Galeria do Posto Monte Carlo. Você vai no @Mariner Calçados, chama aí no WhatsApp 991607631, 991607631, fala com o Gui e com toda a equipe, tá? Acessórios aí pra você, tem carteiras, tem um monte de coisa bacana. Você vai lá na Dani, compra lá o homem vai lá na Dani para poder comprar pra a esposa e depois o pessoal passa lá a moça vai passar na Marina e compra pro marido, tá vendo só? Não tem briga e fica todo mundo feliz e firme e forte. Nós vamos passar aqui agora o nosso querido Bottini para falar sobre a Doutora Infonete. A Doutora Infonete está junto com a gente também. E para você que tem aí, para você que quer dar um up aí no seu computador, tá a fim de comprar os produtos também, tem produtos novos, tem seminovos, tudo que você precisa, a Doutora Infonete é uma loja completa. doutorinfonete.com.br. O Bottini tem um recado pra gente. Fala, Bottini! Olá, aqui Bottini! Você veio, Bottini, sim! Anote aí, na Doutora Infonete você encontra produtos usados incríveis de procedência com garantia e preços ótimos. Usados em informática, CFTV, celulares, áudio, games e muito mais. Você vai comprar e adorar. Os menores preços estão na Doutora Infonete e a compra é totalmente segura. Use o seu cartão de débito e crédito e receba tudo em casa em qualquer lugar do Brasil. Quer os melhores produtos usados? Sim, Bottini! Então vem pra Doutora Infonete e compre, compre, compre! Acesse agora doutorinfonete.com.br. Boa, Bottini, um abraço pra você. E só pra gente fechar esse bloco aqui, ó, nesse cantinho aqui você vai ver um QR Code, tá? Onde você vai ter... Esse aqui mesmo, né, André? Eu tô falando certinho, tá vendo? Porque porque eu tava de lá, aí eu falava assim, mas é aqui mesmo. Então, ó,
Aqui você vai ter um QR Code que é da Blanco Marketing Empreendedorismo, tá? Fale com a Micaele, fale com o Mike, assessoria, lá você vai ter social media, tráfego pago também, criação e captação de conteúdo, há 9 anos humanizando as redes sociais com um trabalho sério e de resultados, tá? Só você clicar aqui para você ter novidades e que também tá fazendo marketing lá para sua loja, não é? A gente fechou também com eles aqui. Gente, é sensacional. Para você que quer dar um up aí realmente no seu produto, na sua empresa, procure aí. É só você clicar aqui, você vai ter todas as informações, tem o Insta, tem o site, você vai encontrar tudo, o telefone, chama a galera 24 horas por dia aí para te atender e a assessoria realmente é sensacional. Queria falar um pouquinho agora como que funciona essa escolha dessas peças suas. Você escuta muito as suas clientes, você recebe pedidos, por exemplo, assim, eu imagino que o seu direct deve estar cheio de fotos que alguém fala assim, ô Dani, eu vi esse tênis num lugar, eu vi esse sapato em um lugar, eu vi essa bota num lugar, procura para mim e tal. E como você faz para você procurar isso? Você manda para todos os fornecedores, você corre atrás? Isso, eu sempre estou indo atrás, né, das novidades. Quando elas mandam foto, eu pego a foto, mando para os meus fornecedores. Tem muito modelo que eu mando fazer, né? Tem fornecedor que faz um modelinho que a gente procura e é escolhido tudo com muito amor, né? O que não serve para mim não serve para as minhas clientes. Muito, tá vendo só? Uma outra coisa, uma perguntinha também aqui da nossa caixinha de perguntas, era em relação ao seu dia a dia. Como que é a Dani no dia a dia? Tipo assim, você acorda muito cedo, você faz academia, sua alimentação, você tem um tempo para você, por exemplo assim, chega você e seu esposo e fala, esse momento é nosso, nós vamos assistir uma série, ou vamos jantar, vamos sair para algum lugar, ou fica só Dani Shoes 24 horas por dia? Ultimamente está sendo. Eu vivo a minha loja, assim, desde a hora que eu acordo, eu não vou muito cedo para a loja, porém, desde quando eu acordo, eu já estou ali em movimento, já estou falando com os meus fornecedores, já estou indo atrás de novidade, até quando eu vou dormir. E chega produto todo dia, né? Todo dia chega novidade. E aí, bom, a gente já falou sobre isso aqui, que a Dani é muito ansiosa, então chega as caixas, ela já quer abrir, ela quer saber se está tudo certinho. Ansiosa, eu não consigo esperar, eu já chego e já vou mostrar. Eu tenho esse probleminha de ansiedade, eu sou muito acelerada, gosto de... E deixa eu te perguntar, você sabe falar não? Tipo assim, para um fornecedor, ou para uma cliente, ou para alguém, por exemplo, chega alguém para poder te oferecer um produto. Dani, isso aqui é um produto, é um sapato que chegou agora, vai ser uma coleção, alguma coisa, você já tem uma certa experiência, quer dizer, muita experiência inclusive, porque desde os 7 anos já trabalhando com vendas, né? E aí você, de repente, você já começa, não, isso aqui eu não quero na minha loja, porque eu acho que hoje você já está vamos dizer assim, num ponto que você já pode escolher aquilo que você vai vender ou não, porque os clientes estão cada vez assim... Mais exigentes. Isso. Eu falo sim, não, porque no que eu acredito, igual eu falei, que não serve para mim, não serve para as minhas clientes. Então, dependendo do produto, eu não pego. Tá vendo só? Tudo escolhido com muito amor mesmo e carinho. Então... E já teve coisas também que você falou assim, isso aqui eu acho que não vai pegar, essa coleção eu vou comprar e deu certo. Sim. Às vezes tem coisa que eu falo, meu Deus, não vai vender, é os primeiros a sair. E quando às vezes você não compra, você se arrepende? Você fala assim, já aconteceu, deu não comprar e depois a fornecedor, pega esse que tá vendendo muito. E eu trazer e explodir. Muito bem. O pessoal estava falando aqui, se você já pensou em fazer o super outlet da Dani. Tipo assim, gente, é que não tem muita coisa estocada velha lá, assim, uma caixa. Então, é difícil ela fazer uma promoção, uma liquidação, uma queima de estoque, né? Nossos preços já são muito bons, né? Então, assim, promoção... Eu faço, assim, muito pouco, porque não sobra muito para mim poder, né? Não tem muito estoque, assim, de sobra para mim poder estar fazendo promoção. Meu Deus do céu. O pessoal me cobra bastante. Dani, que mais aqui? O pessoal tava querendo saber também se já teve lojas de roupas. Já tive? Não, se já teve lojas de roupas, né, donas, que te procuraram para fazer algum tipo de parceria. Sim, tipo direto. assim, pega algumas peças suas e deixa na minha loja, e se você precisar eu deixo algumas peças minhas para você poder fazer. Tipo assim, já pediu para poder pegar o sapato e fazer provador já. Ah. Só que aí, às vezes, devido à correria, como esgota muito rápido, a gente acaba que não
não consegue. É, porque também não tem como, porque toda hora a loja tá lotada. É, isso. E fica nessa situação. Bom, a gente estava falando aqui sobre Deus ter abençoado e você ter tido a oportunidade de comprar essa casa Sim. em frente Sim. à sua loja. Que é já mais um passo importante, porque e daqui a pouquinho vai estar pequeno também. Mas Em nome de Jesus. Não, amém. Mas e como que foi? Porque agora sim, é um visual diferente. Eu até vi um vídeo bacana que você postou, como era a casa antes, né? Como era, E como a ficou loja. depois. Poxa, eu acho que é um orgulho que você tem, uma felicidade muito grande de estar naquele lugar ali, né? Eu tenho muita gratidão. Eu acho que isso também é um dos segredos. Sou muito grata, assim, por todas as minhas clientes. Grata a Deus o tempo todo, Hamilton. Desde a hora que eu acordo até quando eu vou dormir, eu sou grata por tudo. Minhas clientes, minhas funcionárias também, que, né, é muito importante ter uma equipe ali focada. Eu sou muito grata. E essa loja ficou do jeito que você queria. Tipo assim, ó. Com mais do que nos meus sonhos. Já era o que você imaginava. Isso, Isso aqui eu quero aqui, isso aqui desse jeito e tal. Porque Foi. também você vai depender de todo tipo de profissional, né? Foi uma grande conquista, assim, sabe? Fiquei muito feliz, muito. Bom, e aí você saiu desse espaço que você tava, né? Teve que andar muito, atravessar a rua. E aí teve a ideia agora, junto com a sua irmã, de montar uma loja Kids, que era uma Isso. coisa que o pessoal já pedia antes. Me pedia bastante, só que como o meu foco é mais adulto, né, e Sim. também na loja não tem às vezes muito espaço para colocar, eu falei, aí eu e ela, Deus tocou no meu coração, né, e eu falei, não, vamos tentar, quero atender meus clientes também infantil. E que logo, logo vai estar 100% aí para o Deus pessoal quiser. poder estar fazendo. Se Deus quiser. Você pensa em fazer tipo uma franquia, alguma coisa da Dani Shoes, montar a loja em outros lugares, outras cidades? Expandir, sim, eu penso bastante. Participar de um Shark Tank? Já pensou? O que é isso? O Shark Tank é tipo assim, você chega, vai passar por um tanque de tubarões, vamos dizer assim, onde você vai apresentar o seu projeto da sua loja, né? E para Acho que poder na tele- eu já expandir, vi. isso, passa na televisão. Eu penso sim, expandir. Seria uma coisa bacana, porque Eu penso. como você já está com um nome forte, né, para poder estar fazendo. E aí, tem uma perguntinha que eu achei bacana também, que o pessoal perguntou, se você já pensou, né, bom, você começou contando pra gente que o primeiro passo em relação a os calçados foi você montar, foi você ter uma fábrica de calçados, né? E você já pensou em ter a marca Dani Shoes? Fazer uma marca exclusiva sua de calçados? Então, na verdade, a gente já tem... Não, mas assim, você pegar a marca sua mesmo, Dani Shoes, e fazer uma coleção completa de Dani Shoes para poder Você fala expandir. exclusiva? É, exclusiva. Ó, ainda... Porque são peças, né, Sim, que a gente isso, sabe que é. vai. Assim, hoje a gente tem muita coisa, assim, exclusivas, né? Que só encontra na minha loja. Então, Não, mas eu digo assim, igual você tinha a fábrica, de fazer, não, eu quero desenhar esse sapato, eu quero fazer... Então, lembra que eu te falei da fábrica? Sim. O processo é muito... Teria que ter uma parceria. Isso, outro... Que eu acho que eu, no momento... Eu prefiro mandar para os meus fornecedores que eu já tenho e modelo, eles fazem e me manda pronto já. Mais fácil. Isso. Mas quando você olha, por exemplo, assim, ó, às vezes chega lá uma bota, igual eu vi que você postou uma As botinha, texana, uma texana lá. Aí você pega a bota aqui e fala, poxa, se eu pudesse fazer, eu ia fazer um negocinho aqui, isso aqui eu ia fazer assim. Hoje, por exemplo, chegou uma moça com um sapato lá, eu gravei, porque eu achei perfeito, Sim. era de outro lugar, e eu falei, já vou mandar para o meu fornecedor. Tá vendo só? E é o seguinte, gente, o pessoal pode mandar a sua perguntinha aqui também, para a gente tá mandando aquele alôzinho aqui para nossa querida Dani, tá? O pessoal que tá junto com a gente aqui no chat. Quem mais que tinha mandado um alôzinho pra gente aqui? O Valber, ele tava querendo saber o seguinte, se você já pensou, ou o seu esposo pensou, em também criar uma loja de homens, para coisas de homens. Ou se dá mais trabalho do que as mulheres. Homem não gasta. Eu tiro exemplo pelo meu. Nossa Ele compra Senhora. sapato uma vez por ano. Então, para homem, eu não tenho vontade, Hamilton, de vender. Não tenho vontade de vender sapato para homem. Nem tem Homem não gasta. um acessorinho lá e tal, alguma coisinha. Homem não gasta, sabe? Então, não para homem... O André fica me criticando aqui, ele fica me zoando, por quê? A Tiflow me patrocina. Aí, qual que é o episódio hoje, 17?
Tem que... Aí cada dia eu tô com uma camiseta diferente aqui, mas é por conta da T-Flow, ela patrocina, enquanto ele estiver fazendo camiseta que me serve, entendeu? Porque eu não vou parar de engordar pelo jeito que eu tô vendo aqui. Inclusive nós temos um patrocínio aqui de uma clínica bariátrica, pelo jeito eu tô indo nessa pra poder ver se consegue caber aqui. E aí eu fui falar, gente, vocês têm que trazer umas camisetas maiores. Ela falou, Milton, você é a maior que tem, você precisa emagrecer. Então, quer dizer assim, eu já tô acabando até com a coleção do cara. Aí o André tava comentando aqui pra mim, mas também se a Dani fosse fazer uma de roupa, você ia lá toda vez pra você poder fazer, né? Pra poder tá mandando aqui. Que mais? A Jéssica tá mandando aqui, a Jéssica Lima, Rigato. Sucesso, Dani, orgulho de você, né? Conheço você desde lá atrás e você merece muito. O Alisson Moura também mandando um abraço aqui. O pessoal Aguenta Coração, o Arthur Muniz, Titia, né, que te amo também, pessoal que está acompanhando aqui, a família nesse ponto, né? Ô Dani, hoje aqui em Rio Preto, você, o seu esposo e a sua irmã. Isso, ela veio pra cá agora. Tá. E tipo assim, nessas, vamos dizer assim, nessas idas e vindas, né? Já passei por esse perrengue, já passei por esse tipo de coisa, tudo que já teve, a pandemia foi uma coisa, igual você falou, que foi assustadora para todo mundo. Começo. Não só a parte do dinheiro pro plano da loja, mas a saúde, né? Todo mundo com medo de acontecer alguma coisa nesse sentido aqui. Hoje, a parte da internet, que a gente vê que lá atrás não tinha isso, né? Você começou a fazer as vendas em relação ao Facebook, que hoje tem muita gente que ainda procura e tal, mas hoje o Insta é o principal. O que o Instagram hoje significa para você, assim, para a marca Dani Shoes, Daniela Muniz Shoes? Hoje o Instagram ele é 80%. 80%. Você acha que... Porque como a nossa loja ela é num bairro, não é assim, a gente não capta clientes da rua. A minha captação hoje é pelo Instagram. Sim. Então, por isso que eu estou sempre em movimento ali no Instagram, porque a maioria das nossas vendas é pelo Instagram. Entendi. E é uma coisa assim, que não tem como, gente, porque... É onde o pessoal acompanha, é onde todo mundo, às vezes a pessoa acorda cedo, antes de fazer uma oração, ela vai lá no Instagram ver o que está acontecendo, né? Para poder ver o que tem de novo, o que tem de novidade. E como a Dani posta o dia inteiro, o pessoal já tem as notificações também, então o pessoal já sabe, né? A hora que vai entrar, a hora que vai acontecer alguma coisa nesse sentido. Então isso também é muito importante. Ô Dani, vamos falar aqui agora sobre, em relação às suas seguidoras. Tem muita gente que te segue, e é claro que é sua cliente, já comprou alguma coisa, ou já passou para alguma amiga, alguma coisa nesse sentido. Você já teve bastante hater ou não? Pessoas que vão lá para te criticar, ou pessoa para poder falar alguma coisa? E como que você lida com isso? Um dia antes da minha inauguração da loja nova, uma moça mandou assim, algo bem... Né, e eu fiquei triste, não vou mentir. Por mais que a gente não quer ligar, dá uma entristecida, né? Só que no outro dia, a inauguração da loja foi um sucesso, e eu falei, o quê? Olha o tanto de gente que veio na inauguração, o carinho que eu recebi, eu falei, eu não vou ficar triste por causa de uma pessoa. Uma pessoa. Que, sabe? Então... E às vezes você olha para essa pessoa que te criticou e você fala, meu Deus. Não, então... Tem isso aí. Então você meio que ignora. Eu ignoro. E pronto, porque na verdade sim, são mais coisas positivas, né? Do que vai. E como que é a repercussão, assim, como que quando chega esses sapatos novos, a coleção nova, e que você sai na rua, você tá no shopping, alguma coisa, e você vai vendo as suas clientes usando os seus produtos? Nossa, eu fico muito feliz, eu fico muito, muito feliz. Assim, nossa, quando eu vejo, assim, chego nos lugares e já fico olhando, sabe? Nossa, eu fico muito feliz. A Flavinha falou uma coisa pra mim, que eu acho que você deve passar por isso também. Tipo assim, quando a pessoa compra uma peça sua, e beleza, passa um pouquinho, ela volta. Ela nunca volta sozinha. Muitas vezes traz com outra pessoa, né? E essa outra pessoa depois volta com outra. É o boca a boca, que é muito importante, né? Sim. Eu não quero vender uma vez para a pessoa, quero vender várias e ela leve mais pessoas para a loja, né? Esse é o foco, o objetivo. Muito bem. Ô Dani, vamos falar dos perrengues também aqui, porque nem só de glórias vive, né? Não, é muitos perrengues. Coisas engraçadas, inusitadas, coisas que você pode contar pra gente que aconteceu nesse seu lado empreendedora, tipo alguma compra errada, alguma coisa que aconteceu que você comprou, algum calçado que na época você estava testando os calçados, testando os fornecedores e calçados estragaram, aconteceram alguma coisa assim, coisas que deram uma dificultada e até coisas engraçadas também. Já aconteceu assim, de eu fazer o pedido e chegar lá
na loja não era o que eu tinha pedido. Meu Deus. E todo mundo esperando. E todo mundo esperando. E também já aconteceu, por exemplo, em dezembro, todo mundo louco pela mercadoria e a mercadoria não chegava. Aí, tipo, a mercadoria foi parar em outro lugar. Meu Deus, desviaram. E as pessoas tudo esperando. Cadê as novidades? Cadê os sapatos? Nossa, é tipo assim, é um perrengue todo dia. E a sorte é que, como você já está há muito tempo e o pessoal te conhece, então sabe que você não está fazendo rolo. Não. Sabe que realmente não, aconteceu alguma coisa e você tá mais nervosa do que a pessoa que não recebeu. Nossa, eu fico muito nervosa. E o que você faz? Você pega um outro para aquela pessoa no momento ou você dá um jeito de vir esse negócio produto? Aí eu vou atrás, né? Aí eu dou um jeito, eu vou atrás. Aí às vezes, o pessoal da transportadora, acho que eles até... Às vezes chega, eu nem espero, às vezes, dependendo se eu estou precisando muito, eu vou lá e busco. Sim. Eu não fico esperando, eu sou tão ansiosa que eu vou lá e já encho meu carro e levo pra loja. Os caras já até economizam o diesel deles, falam assim, não precisa não. Ó, lá vem chegando a Dani. Às vezes, Daqui a pouquinho, vocês vão ver um caminhão lá em frente à loja, que Daniela Muniz Chus, que é só para buscar na transportadora. Eu dou um jeito e vou... E você não precisa falar nomes, né, e tal, mas você já levou muito golpe de compra sua, assim? Coisas que você comprou e não chegou? Você levou um prejuízo? Golpe, graças a Deus não. Mas assim, já de coisa que tipo, era uma coisa e chegou era outra. Isso sim. Mas golpe, graças a Deus não. Muito bem. Graças ao meu bom Deus. Ô Dani, o que vem pela frente aí, as novas tendências? A gente tá vendo você sempre com as novidades. A pessoa chega lá na sua loja, ela encontra tudo, né? Ela encontra uma bota que ela pode ir num rodeio, ela encontra o frio também, alguma coisa que combina, é um tênis, alguma coisinha nesse sentido. O que você acha que vem agora em 2023? O que vai ser mais forte, assim, as tendências? As botas estão muito fortes agora, a tendência agora de inverno, né? As texanas estão bem altas, o pessoal está procurando bastante as botas. E tem muita gente, tem uma coisa que você vende lá, até que depois eu falei para Camila, para ela passar lá para ver, que é uma sandália agora que ela são cores diferentes, cores mais fortes, né, que muita gente está usando. Papetes. Isso, e aí, que também virou moda. Teve uma época agora aqui em Rio Preto, onde você saía, todo mundo tava. É porque as papetes, elas são muito confortáveis. Sim. Quem usa, tipo, é um vício. Você quer só aquilo, papete, porque confortável. Após a pandemia, como as pessoas ficaram muito em casa, então o que elas buscam? Conforto. Sim. Então é tênis, papetes, que nunca sai de moda, um saltinho. Hoje o nosso carro-chefe da loja é o saltinho 4,5. A gente vende muito para as pessoas trabalhar, para as pessoas passear. Então hoje é o nosso carro-chefe, saltinho 4,5, papetes, tênis também, confortáveis. Essa era uma das perguntinhas aqui que até a moça tinha falado, a Valéria tinha perguntado, né? Qual que é a peça que mais sai e aquela que você fala assim, poxa, eu achei que isso aqui ia dar certo e saiu pouco. Hoje é salto fino. Sim. As pessoas já... Por conta do conforto também e o lugar que vai também, né? E salto fino, assim, os mais altos, né? A gente até tem uns mais baixos que vende mais o bloco, assim, é disparado. Nossa. Ô Dani, como é que funciona assim? Vamos supor assim, chegou lá, um sapato, chegou a bota, chegou alguma coisa e tal. Aí você fala, só veio esse aqui nesse número, eu não vou vender esse aqui não, esse aqui eu vou pegar pra mim. Como que é o seu guarda, como que é a sua coleção, sua? Você tem um pouquinho de cada coisa também? Às vezes eu resisto, eu prefiro dar preferência para as minhas clientes, mas assim, eu tiro bastante. Porque não tem como, né? Porque você chega lá e você fala, não, velho, só tem esse número aqui, eu não vou vender não, eu preciso. Eu prefiro vender do que às vezes se tiver, às vezes eu fico sem, mas eu... E vai fazer. Isso, vou vender, Muito bem. Gente, quero mandar aqui também um alôzinho para Interessências, que é do nosso amigo Denelson, tá? Perfumes finos, matérias-primas, essências e óleos essenciais. Se você não conhece a Interessências ainda, tá perdendo tempo, tá? 98105-7300. 98105-7300, fica na Arthur Nonato 6787. Você pode ir lá no @Interessências ou então acessar interessências.com.br.
é a loja mais cheirosa aqui de São José do Rio Preto, tá bom? Marcão Imports, toda a linha Apple para você, iPhone, lá você vai encontrar MacBooks, tem também o iPad, o Apple Watch, que tá todo mundo querendo também ter, e perfumes importados, tá? Lá tem Alexa também, relógios da Garmin, entre outros, viu? Assistência técnica especializada em Apple e também outros produtos. Lá tem uma máquina onde você tá com o seu telefone, tá com a tela trincada, a parte de trás do seu telefone trincou, o Marcão vai ver realmente o que dá para fazer, se dá para recuperar ou não, e vai consertar, e você vai ter aí o menor custo, tá? E o mais bacana de tudo isso, qualidade absoluta, e lá você compra também tudo com garantia. Então não esqueça, Marcão Imports, fica lá na Emílio Trevisan 655, lá no Plaza Capital. Tem o Instagram, que é o @MarcãoImportsRP, @MarcãoImportsRP, e tem também aí o WhatsApp, que é o 997597338, tá bom? E pra gente fechar aqui os nossos patrocinadores, quero falar da Escola Bar, a Escola Bar Multicursos. No próximo dia 8 de junho, o pessoal da Escola Bar vai estar aqui, eu nem avisei o André, vamos ter que colocar mais uns 3 microfones aqui, pra gente poder entrevistar o pessoal. Lá você vai encontrar natação, hidro, judô, balé, funcional, lá tem música, tem inglês, tudo em uma única escola e em 2 unidades em Rio Preto. Então, para você que quer matricular o seu filho, para você que precisa fazer uma hidro, para você que tem medo, né? Ai, gente, até hoje eu já sou adulto, não nado nada, você pode ir lá e pode fazer as suas aulas, tá bom? Em relação à música, inglês também, e aprender muito. Manda um WhatsApp lá no 991-388318, 991-388318 ou 991-668061 para você agendar uma visita. Eu tenho certeza que você vai conhecer a escola e você vai se apaixonar, tá? Não esqueça, tem o @Escola Bar no Instagram, é BAC. Você escreve Escola BAC, Leba, mas escreve BAC, BACH, também junto com a gente aqui no ar. Ô Dani, queria que você falasse aqui agora pra gente. A gente já falou sobre as lojas, já falou também que você pensa em poder fazer uma expansão da marca e tudo mais. A gente percebe, né, que você e o seu esposo é muito ligado, desde quando vocês começaram. E eu sei que não deve ser fácil conviver 24 horas por dia. Aqui eu e a Camila, nós temos o André também, a Maria, a gente sabe que isso é muito importante, essa convivência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte de você trabalhar com o seu esposo trabalhar com você. Tem as discussões, é claro que ninguém fica feliz 24 horas por dia, né? Mas tem o lado bom também, que é estar com a pessoa do seu lado, que te acompanha, que está junto com você e que confia em você e principalmente acredita no seu sonho, né? Ele acredita muito. É meu companheiro, assim, para todas as horas, assim, com ele não tem hora ruim. Tudo ele, se eu falar bora ali, ele bora, ele é sempre... E hoje realmente ele assumiu essa parte de poder estar junto com você. Isso, hoje a gente está junto, a gente está trabalhando junto, graças a Deus, igual você falou. É fácil, não é? Não. Mas a gente... Não, mas ele é uma pessoa bacana, eu percebi que é corintiano igual eu. Vai ficar bravo comigo aqui, né? Uma outra coisa bacana também que a gente percebe em relação, igual você estava falando, em relação ao atendimento, né? Como que é também a sua escolha pelas funcionárias, né? O que a pessoa tem que ter, o que a pessoa tem que fazer para ela trabalhar com você? Tem que ser proativa, tem que ser humilde, primeiramente. Eu gosto de pessoas humildes e esforçada e atender bem as clientes, isso é o essencial, ter um bom atendimento. E hoje, em relação às suas clientes, que recado você daria para quem é sua cliente, para quem já foi na loja, para quem comprou um produto seu? Quem comprou um produto seu quando você estava naquele quartinho lá, todo mundo bem espremidinho, não sei o que lá, apertadinho, e hoje a pessoa entra lá na sua loja, a pessoa que está junto com você, porque querendo ou não, né, são essas pessoas que te ajudaram a chegar também onde você está. Eu tenho, assim, muita gratidão. Muita, muita mesmo. Às vezes ela chega lá, Dani, eu sou cliente sua desde... Eu tenho cliente minha que é da época que eu levava o sapato e a gente ficava lá na rua provando, né? Que eu vendia no meu carro, tinha que levar. Às vezes provava ali, não podia entrar no serviço, tinha que provar ali na calçada. Eu tenho cliente até hoje. E eu sou muito grata, assim, por elas, né? Porque assim, as clientes, a gente não é nada. Então eu estou sempre surpreendendo, sempre, sabe, mantendo o preço bom que elas merecem, né? Nunca fugi, assim... Muita gente, quando eu mudei de loja, você vai aumentar os preços? Não, esse nunca foi meu objetivo. Eu tenho
propósito, né, de Deus de calçar as pessoas, e esse é meu foco. Nem tudo é sobre dinheiro, né? Às vezes é sobre calçar as pessoas também. Ó, eu até tava, acho que eu falei com a Micaela sobre isso. Você faz duas coisas, né? Você mexe com a cabeça das mulheres, que elas ficam imaginando o que vem de novidade aí, e ao mesmo tempo você mexe com os pés dela, porque você tá calçando aí Rio Preto praticamente inteiro. Todo mundo passou pela sua loja ou vai passar. Assim como você já teve pessoas que você se espelhou, tem muitas pessoas que se espelham em você. Você já teve contato com essas pessoas que chegaram até você e falaram assim, nossa, Dani, eu tenho vontade de montar o meu negócio, eu tenho vontade de fazer isso, e você chamou essa pessoa para perto e conversou e explicou um pouquinho? Sim, tem gente que chega em mim e eu explico, eu falo, fácil não é um processo, porque às vezes as pessoas veem a gente hoje, porém, teve o processo, né? A gente deu errado, a gente quebrou a cara. Então, eu explico, porque a gente não pode falar só as coisas boas, né? Você tem que falar antes até... Para a pessoa poder entender. Isso, Porque, isso é uma coisa que eu falo para muita gente. Hoje você, quem te acompanha, visivelmente, né, vê a estrutura que você tem hoje, né? Pô, as redes sociais com muitas pessoas que te seguem. Seja carro, a casa e tudo mais que você... mas isso aí, pô, se você for parar para pensar, vem desde os 7 anos. Né? Porque foi quando você teve a primeira noção de venda na sua vida, né? Ah, tá. Você falou sobre isso, sobre carro, casa. O meu esposo, quando a gente chegou aqui, e ele arrumou um emprego, e ele ficou 2 anos fora, trabalhando. Sim. 2 anos ele ficou segurando as pontas. Muita gente não sabe, né? A gente ficou 2 anos ele na correria também. E ele trabalhando de um lado e eu trabalhando de outro. E a gente foi junto. Tudo que a gente está construindo foi junto, né? Às vezes as pessoas acham assim, ela comprou a casa só vendendo sapato. Não, teve meu esposo também que trabalhou muito, que me ajudou muito também. Então como ele ficou 2 anos afastado, vocês trabalhando pouco. Junto hoje, agora até é para poder recompor o tempo. A gente se via, passava 2 meses. Mas é isso, isso é uma das coisas que muita gente não vê, né? A pessoa, ela só vê, porque assim, o Insta, a gente fala isso direto, o Instagram não é só aquela coisa bonita. A pessoa, ela só posta a foto mais bonita dela, a pessoa ela só posta as vitórias, os momentos legais e tal, mas os perrengues tá fora ali, né? E aí não vê que vocês tiveram que ficar, 2 anos que afastados. Ele trabalhando lá e eu trabalhando. Para poder ter isso aí. Pra gente construir. Para poder fazer as coisas. E hoje vocês estão trabalhando juntos, que isso aí é muito bacana. Isso. Ele abriu mão pra gente estar junto. Ele abriu mão do sonho dele pra gente viver o meu, né? Ô Dani, queria que você falasse 2 coisas aqui pra gente. Primeiro, um recado para quem pensa em empreender realmente. Quem tá nos assistindo agora. E quem te acompanha e que teve esse sonho, que, por exemplo, às vezes a pessoa ela não montou uma loja, ela não montou alguma coisa, mas ela não aguenta mais ficar no trabalho que ela tá, ela quer dar um jeito na vida dela, ou precisa de um extra, precisa de um outro ganho. Que conselho você daria para essas pessoas? O recado que eu tenho hoje para quem quer empreender, seja diferente, faça coisas diferentes. Esse é um dos caminhos do sucesso. Não ser igual a todo mundo, né? Para ter sucesso, você tem que fazer diferente. Porque tem muito mais do mesmo aí, né? E aí a pessoa... Se você fizer o mesmo igual a todo mundo, você vai ser só mais um. Agora, faça o diferente. Por exemplo, roupa. Quero montar uma loja de roupa. O que não tem na cidade? Entendeu? Começa a pesquisar, ver o que não tem. Seja diferente. Sim. E isso é muito importante. Muito bem. E se você pudesse mandar um recado agora para aquela Dani Muniz dos 7 anos, né? Se você pudesse olhar para o passado, tudo que você passou, todas as situações, as perdas, os ganhos, hoje tudo que você tem, que você construiu, principalmente em relação à sabedoria que você tem, né? Que recado você deixaria para aquela menina? Nossa, para nunca desistir e lutar, que ia dar certo. No final sempre dá. No final sempre dá certo. Quem trabalha com fé e perseverança e dá seu melhor todos os dias, não tem como dar errado. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa fé sua.
porque a gente percebe que é muito presente na sua vida, né? Sim. E que você contasse para as pessoas, falasse para as pessoas como que é, né? A pessoa tá agarrada a uma fé e que não deixa desanimar jamais. Hamilton, eu acredito muito em Deus. E antes, quando acontecia alguma coisa na minha vida de ruim, eu ficava muito triste. Assim, era uma coisa que eu... Só que às vezes a gente tem um plano e Deus tem outros, e a gente não consegue entender. Porque imagina só, quando eu quebrei naquela loja, naquela cidade, e se tivesse dado certo, será que eu teria conseguido o que eu consegui hoje? Tudo isso, né? Então, às vezes, tem que acontecer coisas na vida da gente para vir coisas melhores. E Deus, ele sabe de tudo, né? Deus tem um propósito para tudo. Então, a gente não pode ficar triste. Tem que entender a vontade de Deus sempre, né? Ó, temos aqui o Daniel colocou aqui, irmã, isso é só o começo, Deus tem muitas bênçãos na sua vida. E o Fábio calado, né? Ele tá calado, mas ele falou um negócio muito importante aqui, ó. Só vence quem tem disposição de lutar, parabéns pelo constante crescimento, o céu é o limite para você. Eu queria agradecer a todo mundo que mandou aqui no chat, mandou as mensagens, trocou uma ideia com a gente, participou aqui do nosso chat hoje, falou, conheceu um pouquinho dessa história. Daqui a pouquinho a gente vai estar expandindo isso aí através dos nossos cortes. E quem não conhece ainda, né, a história que a Dani tem de vida, a inspiração que ela tem de começar do zero, de perder várias vezes, né, cair uma vez, cair outra vez, não desanimar e hoje está aí de pé e sendo conhecida, reconhecida como um dos nomes mais importantes do empreendedorismo de Rio Preto. Então eu queria parabenizar você, tá, pela mulher incrível que você é, pela família sensacional que você tem e desejar toda a sorte do mundo, que Deus possa te abençoar cada vez mais, que você possa continuar caminhando, crescendo em sabedoria, com muita saúde e que eu tenho certeza que a gente ainda vai ouvir muito falar da Daniela Muniz Schultz para todos esses cantos desse Brasilzão. Manda abraços, beijos para quem você quiser aí. Hamilton, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade e eu quero agradecer também meus clientes que estão me assistindo. Gratidão sempre, eu sempre sou grata. E isso aí, gente, ter fé, nunca desistir, lutar todos os dias, que sempre vai dar certo. Boa. Gente, ó, conhecemos um pouquinho da história aqui da Dani, sensacional. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like, ativar as notificações e compartilhar para todo mundo. Semana que vem, no dia 1º, próxima quinta-feira, vamos ter aqui o cantor Igor Gonçalves, tá? Ele vai estar participando com a gente, falando sobre a sua música nova e tudo mais. Vamos ter também no dia 8 a família aqui da nossa Escola Bá, contando um pouquinho da sua história. No dia 15, nós vamos ter, dia 18, se eu não me engano, ou 15, acho que é 15 mesmo. Dia 15, vamos ter a presença aqui do Theo e Luan, que acabaram de gravar um DVD também, tá bem bacana. No dia 22 nós vamos ter a presença do Murilo, que vai estar junto com a gente aqui, trocando uma ideia, juntamente com a Tuane, sua esposa. É um casal de tatuadores e que eles viajam o Brasil e o mundo inteiro, então tem muita história, tem fotografia, e a gente vai fechar no dia 29 com a Tamara, a nossa portuguesinha, vai estar trocando uma ideia, conversando com a gente por aqui. Essa é a agenda do mês de junho. Que Deus abençoe vocês, um abençoado um abençoado e produtivo final de semana para todo mundo. E na quinta-feira que vem tamo junto, firme e forte por aqui. Obrigado a Filmix. Até semana que vem. Valeu, Dani. Valeu. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, tchau.